determinantes que não estão postos exclusivamente no interior da educação física. Eu estou terminando, meu tempo se esgotou, e só quero chamar a atenção do seguinte, reforçando a minha posição. Se participei com muito orgulho, faria de novo, no processo, do qual fui protagônico, por circunstâncias, não por mérito, era eu que estava lá, se fosse outro, provavelmente faria a mesma coisa, né? Coincidência, circunstância, portanto. No processo de construção dessas diretrizes, fiz por ter claro o estrago que a 138 poderia fazer, que poderíamos sim construir algo melhor. E mais do que isso, também no campo político, retirar o protagonismo do Conselho Federal de Educação Física. Primeira coisa. Segunda coisa, não há dados que ainda nos mostrem o que essa formação, a partir dessa diretriz, está trazendo de resultado. Então é prematuro uma defesa contra a separação, sem nenhum dado na mão que diga que isso é ruim. Pelo contrário, com indicativos que pela primeira vez na formação da educação física brasileira, o licenciado na educação básica vai saber o que é educação básica. Porque até então não tinha a menor ideia do que era. Então temos que estar atentos a isso, desenvolver estudos, aprimorar, aprofundar estudos, para lá na frente saber se vale a pena propor mudança. E ao pensar a proposição de mudança, analisar a correlação de forças, porque corremos o risco de abrir uma caixa querendo colocar determinadas coisas dentro, sem condições políticas de as colocarmos, dando margem para que o outro campo faça aquilo que não conseguiu fazer no início dos anos 2000. Desculpe pelo avançado do tempo, obrigado pela atenção. Ao agradecer os dois palestrantes pela contribuição, né, com relação ao tempo que nós tínhamos combinado aqui antes da mesa, eu já quero comunicar às pessoas que vão fazer as suas intervenções que não palestrem, tá? Que questionem. Ao fazer as suas contextualizações, por gentileza, que sejam objetivos. Porque, do contrário, né, eu terei que intervir em função da gente poder oportunizar que o maior número de pessoas possam questionar os palestrantes, né, e a gente possa oportunizar um grande número, tendo em vista, acredito eu, o interesse que o debate vai estabelecer. Evidentemente, eu também teria dificuldade de identificar boa parte das pessoas, tá? Mas assim mesmo vou tentar. Ou pelo menos vocês tentem, pela linguagem labial aí, me passarem. Boa tarde, meu nome é Carolina, eu sou estudante do doutorado em educação na Unicamp, falo primeiro com professores e especialmente pela qualidade da fala, eu acho que demonstra o quão polêmico ainda é o tema, mesmo depois de tantos anos de aprovação das diretrizes. E aí, então, fiz parte do processo da aprovação das diretrizes curriculares como dirigente do movimento estudante de educação física, né? Participei da ocupação do CNE na época que foi aprovado, então a gente ocupou como uma forma de protesto lá em Brasília. E aí, então, falo a partir desse lugar, né? A partir de ex-dirigente do movimento estudante de educação física, que defende, sim, uma proposta que foi construída coletivamente, não apenas com o REPEL, mas com outros grupos de pesquisa, com outros sujeitos que estavam no processo em discussão e construção e que chegaram até essa proposta que defende a licenciatura ampliada. Bom, e aí eu tenho muitas perguntas para poder fazer, um para cada professor, só que gostaria de falar então sobre essa grande contradição que é a formação e divisão, né? O que eu coloco? Em primeiro lugar, é de que, concordo com o professor ali, se o que a gente tinha já era ruim, para nós que somos professores de educação física, eu acho que é um prejuízo muito grande, ainda pior, a divisão, quando a gente coloca que o professor, como a professora Celi situou, tem que voltar para a universidade para ter uma formação complementar. Além disso ser um engodo, né? Porque o professor que é licenciado, ele pode sim atuar em outros campos não escolares.
Então, defender uma formação unificada é a gente defender o profissional de educação física, é a gente defender a nossa possibilidade de ter acesso a conhecimentos que vão proporcionar a possibilidade de a gente ter uma intervenção realmente de qualidade em campos de trabalho escolares e não escolares. A partir dessa premissa que o movimento estudantil de educação física defendeu uma formação unificada e continua defendendo. É uma posição de classe, uma posição de defesa do trabalhador. E aí, em cima disso, eu gostaria de questionar ao professor Lino, em primeiro lugar, o que ele defende, então, né? Porque eu entendi que ele fez uma contextualização, colocando de que não é uma proposta de CONFEF, apesar da gente entender que o CONFEF sempre defendeu o que está, ou seja, se alguém põe positivo, né, nesse caso foi o CONFEF, porque o que foi aprovado foi o que o CONFEF queria. Então eu gostaria que ele falasse um pouco do que ele defende. E para a professora Celi, eu sei que ela tem acompanhado as reestruturações curriculares em muitos lugares pelo Brasil, né, no Pará, em Santa Maria. Eu também acompanhei na época do movimento estudantil. Eu queria que ela falasse um pouco como é que está esse processo de tensionamento, ainda hoje dentro das universidades, na definição desses projetos, que não são apenas projetos de formação, né? São projetos de homem, projetos de ciência, projetos de sociedade. E aí, como é que está a definição desses projetos nesse momento histórico que a gente vive? Qual quadro que a gente tem para a revogação das diretrizes curriculares, que eu acho que é a bandeira que a gente tem que defender ainda hoje, sim. Eu sou o professor Miranda, sou professor de arte, formado aqui pela UFMA. Sou professor de yoga, filiado à Aliança do Yoga, em São Paulo. E gostaria da opinião dos três sobre esse problema de ter do professor de yoga ele se afiliar ao conselho. Eu queria que os três explicassem isso. Muito boa tarde, Vanberto, da Estadual da Bahia. Eu primeiro parabenizo, cumprimento a mesa pelas falas. Só para poder situar as minhas questões, eu queria dizer que elas se dão por conta do processo de reconhecimento do nosso curso lá em Jacobina, uma possível reconceptualização também, em função de problemas que a comissão verificou lá em nosso curso, a dificuldade que os egressos têm tido para poder atuar a partir do currículo que nós estamos desenvolvendo lá, por conta das ingerências do sistema CONFEF-CREFES. E também uma audiência pública que foi realizada na cidade de Feira de Santana há alguns meses, onde estavam presentes professores da UEFES, o representante do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, representante do Conselho Federal de Educação Física, o professor Jorge Steinheimer, e também representantes estaduais, no caso do professor Pitanga. E essa audiência trouxe uma série de questões, uma série de dúvidas que podem culminar na implantação do primeiro bacharelado numa instituição pública do estado da Bahia, portanto, Bom, primeiro o professor Lula, tá certo? São questões elementares, mas que serão muito significativas para o processo que nós nos encontramos lá. O professor é o seguinte, eu, no partido do entendimento diferente de Carol, eu vou tentar dialogar na perspectiva de que o senhor entende que as ideias estão colocadas aí, então vamos trabalhar nessa realidade, ok? A licenciatura e bacharelado, essa fragmentação da profissão, ela não seria algo que teria implicações seríssimas para nós, por exemplo, limitando os campos de intervenção. O senhor falou que não tem estudo sobre isso, tá? Eu queria saber como é que o senhor vê essa questão das implicações, se isso não fortaleceria o sistema CONFEF e CREF, né? Eu me pergunto, por exemplo, se os progressistas, por exemplo, se dedicando à questão da escola, quem é que garante que mais cedo ou mais tarde o Conselho não vai ter também essa dita, entre aspas, fatia do bolo, né? Lá no estado da Bahia, por exemplo, no último concurso público estadual, o Conselho Regional conseguiu, por via Secretaria de Administração, fazendo com que os professores que atuam na escola, na educação básica, tenham também que ter a carteirinha lá para trabalhar com marca de escola educacional. Ainda nesse sentido, professor, veja só, seria uma contrapartida agora, né? O currículo do bacharelado e licenciado, segundo pesquisas que foram realizadas lá pelo pessoal da Feira de Santana, são muito próximos, me parece que apenas um quarto do currículo vai se diferenciar. Então, eu tenho que perguntar, não seria mais interessante que o currículo fosse um currículo generalista, não são tão próximos? Como é que o senhor pensa essa questão? Professora Celi, muito objetivamente, a professora Bernadette Gatti já teve recentemente lá na Bahia, num seminário sobre formação de professores, e ela falou que os cursos de licenciatura estão precisando definir o papel do profissional que querem formar. E aí, para isso, citou lá o exemplo
do curso de medicina, que tem discutido o que querem se formar, para quê e onde também os profissionais vão atuar. Né? Queria saber como é que a senhora pensa essa questão. Num segundo momento, eu lhe pergunto também se é possível um currículo que dê conta dessa formação de professor de educação física com competências para atuar em espaços regionalmente tão díspares. Né? O que é isso, Gamberto? PSF, trabalhar com gestante, trabalhar com diabetes, trabalhar com hipertenso, obeso, etc. CAPS, saúde, doença mental. E ainda a questão da escola. Né? Os meus colegas da saúde coletiva têm colocado que existe uma legislação por parte da saúde coletiva que vai apontar que nos currículos de formação do professor de educação física, os conteúdos não estão sendo suficientes para que eles venham, ou melhor, o currículo e os conteúdos não estão sendo suficientes para que esses profissionais venham trabalhar no Sistema Único de Saúde. Né? Já para concluir, então, o professor Jorge Steinville, se eu não me engano, ele colocou uma questão lá que eu estou pensando até hoje, que é as limitações que nós teríamos, professora, por conta de que existe uma diferença entre a legislação educacional, que a gente tem lutado muito em função da legislação educacional, mas tem a legislação trabalhista que colocaria uma série de limites da atuação. Obrigado. Rapidamente, eu tenho que esclarecer a todos vocês que sim, eu me posicionei criticamente em relação ao colega brasileiro de ciência de escola. Ele não mencionou isso, e eu não tenho vergonha disso e reafirmo. Eu me posicionei criticamente e vou me posicionar criticamente todas as vezes que assim for proceder. Não ofendi direção, não ofendi dirigentes, não ofendi colegas, me posicionei junto com um coletivo a respeito dos rumos da nossa entidade científica. E sempre vou fazer isso. Então, eu quero deixar claro, não me envergonho disso. Segundo lugar, quero deixar claro também, em relação à questão, vou começar com o Miranda, que o CREF-CONFEF e é mais um dos aparelhos que vem para destruir a cultura. Por quê? Porque enquadrou e queria que todos os que trabalham com elementos da cultura corporal fossem filiados ao CREF-CONFEF, fizessem cursos para tanto, ou tivessem a carteirinha e só poderiam exercer a profissão caso fossem filiados ao CREF-CONFEF. E o Movimento Nacional contra a Regulamentação agiu, reagiu, teve uma interferência muito grande a nível do parlamento para que o braço do CONFEF, que é resultante de uma reforma administrativa que dá a uma entidade de caráter privado a capacidade de ficar regulamentando o profissional, as alterações, para que não fossem enquadradas. E eu sou terminantemente contra. Na Bahia, se deixar para só os que tiverem a carteirinha do CREF-CONFEF desenvolver a capoeira, ela está condenada à extinção. Então, isso é um absurdo. Me posiciono terminantemente contra isso. No que diz respeito ao que o Gamberto traz, Gamberto, você toca numa questão crucial, que é a estruturação de um currículo e o trato com o conhecimento. A nossa experiência, Carolina, com os currículos no Brasil, que estão sendo reestruturados, eles estão trazendo uma outra perspectiva de trato com o conhecimento. Porque hoje o conhecimento é fragmentado. Entram as disciplinas no currículo, as disciplinas delimitam o conteúdo e, durante todo o desenvolvimento curricular, não tem possibilidade de abordagem dentro de uma perspectiva mais complexa, a não ser que seja iniciativa de um e do outro professor. Portanto, o que está se propondo hoje, que Santa Maria é a mais avançada do país, que eu conheço, é o trato do conhecimento na estruturação curricular pelo sistema de complexos. O que é o sistema de complexos? Por exemplo,
o sistema de complexos é uma delimitação de uma problemática que, ao abordá-la de conjunto, nós ampliamos a nossa referência do conhecimento técnico, do conhecimento pedagógico, do conhecimento científico, que vai nos permitir atuar. Por exemplo, esporte e saúde. É um sistema de complexos. Os professores devem tratar este conhecimento de forma a garantir o domínio da dimensão técnica, pedagógica, científica, para este professor atuar nos campos de trabalho onde ele seja chamado a atuar com este conteúdo, que é o conteúdo da cultura corporal. Portanto, o Pará, o Mato Grosso, o Rio Grande do Sul, a Bahia, deixa eu ver onde mais, Goiás, são estados da federação onde tem sementes de resistência. E é claro, eu comecei essa conferência dizendo, gente, tática, nós temos que definir a tática. E a definição de tática é botar no debate o que nós temos que exercer, Carolina, e você defendeu isso com unhas e dentes, a autonomia da universidade. O CREF com o FEF não pode submeter a universidade pública a seus ditames. E ele está dizendo lá dentro, faça isso, faça aquele outro. Ele está abusando. Ele chega na hora da formatura, os meninos nem receberam o diploma da mão do coordenador, já tem que assinar o documento da carteirinha do CREF com o FEF. Tirando de nós a autonomia de dizer você está ou não com as competências, habilidades globais necessárias para atuar nos campos de trabalho. Portanto, essas diretrizes, como uma proposição de um coletivo historicamente construída, elas são uma hipótese. Eu falei, estou falando dentro do Colégio Brasileiro de Ciência e Esporte, se eu estivesse falando dentro do meu partido, não seria essa palavra que eu daria. Uma hipótese de trabalho. Portanto, os coordenadores de curso, Marcelo, que está coordenando o curso do Pará, tem que levantar por dentro da universidade dele diretrizes para a formação dos que vão estudar em Castanhal. E essas diretrizes precisam passar pelo crivo da prática. Mas eu não posso dizer de antemão, isso presta ou isso não presta, isso aquilo.